o nome certo, que o nome era Doce Sabor. Sempre falava, pô, lá naquele Vamos restaurante. lá naquele restaurante que tem aquela calçada alta. E aí a gente pegou, né, o feedback dos clientes, começamos a... Todo mundo calçada alta, a gente pegou e tornou o negócio mais fácil. E aquilo, na verdade, se tornou um ponto de referência no centro da cidade também. Então, bora iniciar num restaurante. Como é que começou o restaurante? Como é que é a história Rapaz, no do restaurante restaurante? começou, a história do restaurante é uma história legal, uma história onde, como eu sempre digo, nada começa grande. Eu e os irmãos, né, estávamos empregados, ainda estudava, eu tinha 16 anos de idade, eu estava no Instituto de Educação e eu trabalhava só pela parte da tarde. A gente abriu uma lanchonete, era uma portinha bem pequenininha, o nome dessa lanchonete era Doce Sabor, trabalhava só os irmãos e as mulheres da gente, né? Eu ainda não tinha, eu ainda era solteiro, né? Eu ainda só estava casado o Luiz e o Carlos, e na verdade o Carlos não estava em Manaus nesse período, ele estava morando em Portugal. E a gente montou isso e a gente entregava esses lanches aqui no centro da cidade, em comércios, bancos. O nosso principal cliente era o Citibank, um banco que nem existe Não mais. existe mais, verdade. Tinha o Banco Rural. Os bancos eram o que mais consumiam da gente. Bé, na época, né? É, Pasa. Passa, eram bancos bem antigos aí que não Mas tem o mais. cardápio de vocês já era nessa pegada portuguesa? Não, na verdade, nessa época, quando a gente começou, a gente só vendia salgadinho, né? Mais para frente vai ter um papo que a gente está revivendo essa história aí, mais para frente a gente vai chegar lá, aqui na conversa. E a gente trabalhava só com salgadinho, risole de carne, coxinha, Salgados mais tradicionais. os vamos dizer tradicionais. assim. Aí tinha aqueles docinhos tradicionais de aniversário, moranguinho, bem casado, olho de sogra. Aí tinha o bolo de chocolate da minha mãe, que era um negócio que era... Meu amigo, não tem... até hoje eu não consegui ninguém que faça uma calda. Ninguém aprendeu essa receita também, tá, gente? Da calda de chocolate da minha mãe era um negócio diferente, cara. Assim, todo aniversário meu, eu não queria nada. Eu queria um bolo de chocolate também. E o bolo tentador, que também era um bolo também diferenciado, onde a minha mãe, na verdade, é a pegada do calçado alto até hoje. O que a gente faz? A gente sempre trabalhou com muita qualidade, nos melhores produtos. Assim, a gente, vamos dizer, o bolo. Hoje eu vejo o pessoal fazendo bolo com óleo, bolo com margarina. Não, a gente sempre fez bolo com manteiga. Manteiga. Aquela manteiga. Manteiga de Na garrafa. verdade, hoje eles usam cabeça de touro. Naquela época era manteiga regata, manteiga Itacolomi, né? Assim, eu estou falando naquela época porque tem coisas que hoje não tem mais. Não existe mais, né? Tem produtos que não tem mais. A regata, por acaso, poucas vezes eu ainda consigo ver ela no supermercado, mas vejo mais fora de Manaus. Aqui em Manaus eu não vejo mais. Então a gente trabalhou sempre com isso, porque a gente entende que quando a gente vai entregar alguma coisa para alguém, a gente tem que entregar de forma extraordinária. Extraordinária é sempre com o melhor produto. Sim, com E certeza. isso é o que faz a gente elevar a nossa qualidade, manter a nossa clientela, porque um restaurante, hoje as empresas fecham com menos de 5 anos de mercado. Existem estudos disso. Praticamente, né? E o calçado alto tem 31 anos indo para 32. Então o cara não fica 32 anos de mercado sendo ruim. Né? O cara Se não se tiver mantém- qualidade, E assim, ele tem sofrido, o calçado alta, muitas mudanças, né? Mas voltando lá para o início, cara, era muito legal. Assim, eu trabalhava garoto de bermuda, de sandália, ia a frisa que a gente comprou, né? A frisa que a gente comprou tinha uma cesta de ferro e eu levava todos os produtos ali. Às vezes eu levava eu e o irmão, tinha que ser, porque ia uma grade de refrigerante gelada, não tinha descartável, não tinha latinha, era tudo garrafa. E a gente Era no saquinho, né? não, a gente levava na garrafa mesmo, porque a gente não gostava dessa história do saquinho. Realmente a gente queria ser diferente. Porque essa história do saquinho não era uma história muito legal, assim, a gente não achava muito higiênico, né? E sem falar que a gente levava para gerência, né, cara? Imagina, o gerente geral do Citibank. Chegando com o saquinho, né? Pô, o cara tomando refrigerante no saquinho, com canudinho. Pode ser elegante, no mínimo. Então, Mas era muito comum a isso gente aí, já né? tinha esse cuidado de levar uma embalagem diferente e tal, para poder chegar quentinho para o cliente. Cara, e a gente começou a fazer sucesso, né, na cidade. E o que aconteceu? A gente, na necessidade, porque trabalhavam todos os irmãos, estava todo mundo desempregado, eu não tinha muito o que sobrava para mim, estava bom que eu era garoto mesmo, né? Que desse para o lanche estava bem-vindo. Então, mas assim, a necessidade dos meus irmãos foi crescendo e assim, a gente começou a produzir bacalhau
para uma família. E a minha mãe cozinhava muito, cara. A minha mãe, assim, eu tenho uma filha mais nova que diz o seguinte, a Mirella, vovó, até teu ovo frito é diferente. E na verdade era. Entendeu? Minha mãe já foi testada por algumas pessoas aqui do nosso estado, pessoas assim que viajam muito, que têm conhecimento gastronômico e tudo, e de ela preparar várias coisas, porque minha mãe não preparava só bacalhau. A minha mãe fazia de forma maravilhosa pato no tucupi, vatapá. Hoje eu não conheço ninguém que faça, nenhum que chegue perto dela, entendeu? Infelizmente, algumas receitas a gente não conseguiu captar, né? A gente captou muito as receitas do cardápio do restaurante, mas algumas coisas que a minha mãe fazia, a gente, na verdade, se perdeu. Porque Algumas naquela coisas- época também tinha muito negócio do livro de receitas, né? A gente tem esse livro de receitas, existe um projeto para esse